Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar a minha história e o meu relato sobre endometriose. Aqui no canal eu já deixei um vídeo que fala um pouco, explica um pouquinho sobre a doença, o que é endometriose. E basicamente, bem rápido, endometriose é quando você tem um crescimento anormal de células que são do endométrio, né, da parede do útero. Essas células elas crescem em outros locais, elas vão se proliferar fora do seu útero, podendo alojar no seu intestino, nos ovários, ligamentos do útero sacro e vários outros locais aí que são fora do útero. Desde minha primeira menstruação, que foi com 12 anos de idade, eu sempre senti muitas dores e muitas cólicas. Mas, né, sempre tomei o famoso Buscofen, Ibuprofeno e alguns outros medicamentos que para mim não tinha bons resultados. Eu sempre continuei a sentir muita cólica. E a partir do momento ali, quando eu estava com uns 17, 19 anos, essas dores parece que elas começaram a se intensificar ainda mais. Intensificar de tal forma que eu sentia dores que eu precisava de ir ao médico todas as vezes que eu ficava menstruada, porque o remédio que eu tomava em casa, ele não resolvia. Mas eu não sabia que eu tinha endometriose. Eu só pensava que eu estava com cólica. E quando eu chegava no médico, ele só pensava que eu tinha cólica também. E talvez ele não entendia um pouco da minha dor. Ou talvez ele pensava que eu era fraca e não conseguia suportar a dor. E eu lembro que eu tomava medicações, injeção intramuscular, e na hora dava uma amenizada na dor, mas a dor ela não acabava, mas ficava um pouco melhor do que eu estava. E eu voltava para casa e passava 2 a 3 horas e a dor voltava, porque também era mais ou menos assim com a medicação. Um medicamento que tem que tomar de 8 em 8 horas, passava-se 2 horas e meia, 3 horas, eu já estava com uma dor ainda a mais. Lembrando que no meu caso, todos os medicamentos não acabavam com a dor, eles minimizavam o nível da dor. E foi quando eu fui para o internato, para quem não sabe, eu estudei no internato na faculdade. Lá eu estava sem os meus pais, né? E eu sentia muita dor. E teve alguns momentos que a preceptora do internato me levava no hospital. Eu fiz alguns exames no hospital ali que tem no Campo Limpo, no Capão Redondo. E teve uma vez que a distensão abdominal era tão grande, porque quem tem endometriose tem uma distensão abdominal, né? Às vezes ali no período menstrual minha barriga ficava tão inchada, tão grande, que os médicos me encaminhavam para a parte da maternidade. Pela minha idade, eles acreditavam que eu estava grávida e que, sei lá, eu não queria contar para os meus pais, eu não sei. Eu não sei nem falar. E eu falava que eu não tinha relação sexual, mesmo assim eles pediam um teste de gravidez e por aí vai. E eu cheguei a fazer vários exames, e um dos exames que eu fiz lá de ultrassom pélvica, né, aquela coloca, acho que chama Doppler, aqui no abdômen, assim, nessa parte, e tenta encontrar focos ou o que pode estar acontecendo. Nesses exames eu nunca apresentei, assim, nenhum quadro de endometriose. Até porque, para quem sabe, quem estuda um pouco sobre endometriose, sabe que é uma doença que demora-se muito tempo para poder descobrir um diagnóstico. E esse é um dos maiores problemas. Não se tem como descobrir um diagnóstico com exames simples, digamos assim, tradicionais, que você faz em consultório, que o médico sempre passa, exames de rotina, digamos assim. E eu sempre ia para o hospital, sempre com muita dor, muita cólica, e existiu em alguns casos, não todas as vezes, da dor ser tão forte de ter desmaio. Isso aconteceu uma vez, estava com os meus pais, era dia dos pais, estava na casa da minha avó, lá em Minas Gerais, e meu pai me levou carregada mesmo para a UPA, e eu cheguei lá e eles já abriram as portas, que eu estava no colo, né? Eu não desmaiei, né, tipo, de apagar, assim, eu fiquei, quando você fica em transe, sabe? E eu lembro que eu fui carregada, meu pai me levou, não aguentava caminhar de tanta dor. E aí foi então que eu comecei a tomar
um medicamento que era um pouco mais forte, uma concentração, e o médico falou, olha, se não passar, você pode reduzir ali, se eu não me engano, que eu parei de tomar depois, gente, quando eu comecei a tentar me tratar, né, acho que tipo era de 4 em 4 ou de 5 em 5 horas, não era bom pro meu corpo, eu sabia disso, o médico também sabia, mas que eu tomasse sempre com o estômago bem cheio, que eu comesse bastante antes, para poder não causar nenhum prejuízo aí para a parede do meu estômago. Mas a gente sabe, quando a gente pesquisa, que, por exemplo, o meu fígado estava destruído, né? E com um medicamento desse a gente já intoxica o fígado da gente, mas sentir a dor é muito pior. Sei lá o que era pior também, né? E assim eu fui vivendo a minha vida sempre com medicamento. Menstruação sempre era um pânico. Oh, sabia que ia ficar menstruada, ficava destruída. Dentro meio termos, eu fiz ginecologistas, e aí durante tipo uns 3 meses, uma época eu tomei anticoncepcional, para poder regular, regular não, eu sempre tive uma menstruação regulada, mas para poder amenizar as dores e as cólicas menstruais. Mas a minha mãe não queria que a gente tomasse anticoncepcional. A minha irmã também sempre teve bastante cólica, mas ela não é diagnosticada com endometriose. Mas aí, eu tomei durante um tempo, ali uns 3 meses, tal, na adolescência, mas a minha mãe preferiu que a gente não tomasse para que a gente tivesse, sei lá, uma saúde, uma vida melhor. Até porque o anticoncepcional é classificado aí dentro dos níveis de droga, esqueci a nomenclatura agora, mas o mesmo nível de toxicidade que tem um cigarro, o anticoncepcional tem. Tem gente que ainda acha que é normal. Gente, não julgo, tá? Tomei anticoncepcional depois, vou continuar contando a história aqui, mas é para que você possa entender o nível de toxicidade de um anticoncepcional na sua vida. Não pense que é normal, porque não é. E aí, eu depois terminei a faculdade, me mudei, vim morar em Florianópolis. E aí eu namorei, tava namorando, noivei, aí fui procurar uma ginecologista, porque eu queria um método, né, para não engravidar, não queria casar e ter filhos logo, e não pensava de verdade em utilizar a camisinha como método contraceptivo. E aí comecei a tomar anticoncepcional. Mas antes de começar a tomar anticoncepcional, eu aqui trocando a história, a médica que começou a me acompanhar me pediu alguns exames. E eu fiz. E quando eu cheguei para poder fazer exame, eu conversei com um médico muito maravilhoso, Dr. Silva, aqui do Hospital da Unimed, Florianópolis. E ele, contando dos meus sintomas, ele falou assim, olha, Samara, esses sintomas que você tem são sintomas de endometriose. E com o quadro que você falou aí, eu acredito que você poderia procurar a sua médica e falar, não fala pra ela que eu te dei essa alternativa, porque médico não gosta de opinião do outro, eu ri muito disso. Mas fala com a sua médica que para ela poder te pedir uma ressonância pélvica. Que quando você pedir uma ressonância pélvica, você vai conseguir ver. E aí foi assim, cheguei pra médica, falei com ela que eu tinha pesquisado e tal, e que eu queria fazer uma ressonância pélvica, porque eu acreditava que eu tinha algum tipo de doença que eu não tinha conseguido diagnosticar. E aí eu fui fazer uma ressonância pélvica. Quando eu fiz a ressonância pélvica, antes de casar, faltava um mês ali, eu descobri que eu tinha endometriose e nos exames era uma endometriose profunda. Ai, gente, eu só sabia, mas eu não entendi o que era doença. Aí eu falei, vou tomar anticoncepcional, vou ficar bem, parar a dor e tal, tranquilo. Mas não foi muito isso que aconteceu. Comecei, então, a tomar o medicamento, e aí, dentro desse processo, existem algumas características, né, que o medicamento vai trazer para você. Então, tudo aquilo que está ali na bula acontece com muitas mulheres. Falta de libido, aumento de peso, queda de cabelo, e tem N, né? Ajuda em uma coisa e atrapalha a outra. E eu entendi, dentro da doença, depois de algum tempo, que eu precisaria, a médica no caso, que eu fizesse um mapeamento para endometriose. Mas quando ela passou o mapeamento, ela queria que eu fizesse com um médico particular. E eu já tinha convênio, o convênio sempre cobriu tudo, e eu não queria fazer o exame particular porque ele era caro. Depende, né? Se o convênio vai cobrir, que era caro para mim na época e ainda hoje é o valor. R$ 1.000 para poder fazer o exame, junto com o exame e os medicamentos para o preparo do exame. E eu não queria fazer porque o convênio cobria e acabou que eu fiquei postergando. E aí, depois de quase 2 anos, eu marquei para poder fazer esse mapeamento de endometriose, porque
a médica já tinha pedido novamente ressonância e outro transvaginal sem o preparo intestinal e a doença tinha sumido, mas eu ainda tinha sintomas. Comecei a pesquisar mais. Aí comecei a ver que tinha várias mulheres que faziam o exame de novo e que não aparecia mais nada no exame, mas que a doença continuava ali. Aí eu falei, as inflamações. Aí eu falei, ai meu Deus. Foi quando eu comecei a pesquisar um pouco mais. Aí já tinha mais ou menos 1 ano e meio que eu tinha sido diagnosticada. E eu comecei a ver que para poder melhorar tudo isso na minha vida, eu precisaria de tirar N alimentos. E eu fiquei triste. Gente, sério, eu entrei meio que um quadro de depressão. Falei, meu Deus, eu não uso bebida alcoólica. Comer pra mim é o maior prazer. É uma questão de recompensa, né? Nossa, se eu terminar isso, eu vou ali, eu vou comprar isso, eu vou comer isso. Então comer sempre foi um sinal de recompensa pra mim. E eu comecei a ficar muito triste, passei uns 15 dias assim, bem cabisbaixa, quando eu entendi um pouco sobre isso. Mas, tipo, levei a vida. Tinha marcado para poder fazer pelo convênio, no final de novembro, dezembro de 2022, eu fiz o primeiro mapeamento de endometriose, que eu nunca tinha feito, com preparo intestinal. Que aí o remédio você precisa de utilizar laxante, você limpa o seu intestino, são os 2 dias de preparo para você ir fazer esse exame, que tem um tempo para poder fazer o exame, que é tipo assim, de 40 minutos a 1 hora e meia. E quando eu cheguei lá para poder fazer o exame, não vou falar o nome do lugar que eu fiz pelo convênio, mas o exame foi muito rápido. Não demorou, tipo, nem 10 minutos. Eu falei, gente, será que essa pessoa que fez o exame, com todo respeito aos profissionais, essa pessoa sabe fazer o exame? Porque eu acompanho alguns médicos lá aqui no YouTube, no canal, e eu vejo que, infelizmente, são poucos os médicos que sabem fazer um bom exame de mapeamento de endometriose. E aí acabou que eu falei assim, não, eu preciso de fazer o exame particular. Foi aí que eu fui na clínica Clinos, no centro de Florianópolis, Dr. Marcelo Pedracini, acho que esse que é o sobrenome dele. E, gente, maravilhoso, maravilhoso. Foi ele que fez o mapeamento da minha endometriose. Ele é muito perfeito, ele assim, muito cuidadoso, junto com uma outra médica que atendeu lá, se eu não me engano, o nome dela é Juliana, ou Juliane. Assim, muito queridos. Gente, só com o exame de toque, só pra você entender, assim, como que o médico é fera. Ele diagnosticou a endometriose. Depois fez o exame, repetiu. Primeiro ela fez, depois ele fez como confirmatório. E diagnosticou e todos os focos que eu tinha de endometriose. Isso aconteceu no mês de abril de 2023. E depois disso, que eu repeti esse exame, que agora eu tinha certeza, né, do meu quadro de endometriose, eu comecei a pensar que eu precisava de fazer alguma coisa por mim. E aí, já comentei aqui em um outro vídeo, tem uma amiga, né, a Raíssa, que ela tinha feito tratamento com uma nutricionista, que ela tem ovário policístico, SOP, que é uma doença prima da endometriose, eu digo assim. E ela, com 1 mês, ela queria engravidar, e com 1 mês de tratamento nutricional, ela conseguiu engravidar. O meu caso não é para poder engravidar, não quero engravidar no momento, mas eu precisava de me tratar. Procurei essa nutricionista, ia tirar um tanto de coisa da minha alimentação. Falei, meu Deus, como que eu faço? Não consigo. Depois procurei uma outra, como eu já contei, que queria fazer um detox de 21 dias. Eu falei, que loucura, parar de comer todas as coisas, comer só cru. Loucura de novo. E aí foi então que eu entrei no processo de fazer então uma dieta crua, né? Durante 120 dias ainda estou nesse processo para poder saber um pouco mais, para poder entender se diante da ciência não existe nenhuma cura para endometriose, mas existem vários relatos, né, de artigos científicos, de tratamentos alternativos, tratamentos naturais, que as pessoas tiraram o medicamento. Hoje eu tirei, já tem mais ou menos aí 30 dias que eu tirei anticoncepcional, meus hormônios aí estavam desequilibrados, né? Depois, mais ou menos com uns 28 dias, 27 dias, eu menstruei a primeira vez depois de muito tempo. Tive cólicas menstruais, mas não é agradável, né, ter cólicas, mas cólicas que foram toleráveis. Eu não tomei remédio. Então, assim, pra mim, gente, está sendo a maior experiência da minha vida, né? Acredito sim que posso ser curada, mesmo não existindo cura para as coisas da ciência. Eu amo a ciência, sou cientista, sou professora de ciências, mas eu acredito que o maior médico do mundo pode curar doenças. Mas se ele não curar, também não tem problema, porque existem experiências que nós precisamos de passar. Essa então é a minha história com a endometriose,
ainda vamos ter outras histórias aqui no canal para poder acompanhar, porque eu estou no processo ainda desse tratamento de 120 dias. Hoje estou há 86 dias na dieta crua. Na semana que vem vou fazer um exame que estou muito ansiosa, que é um novo mapeamento de endometriose, para poder comparar os exames do mês de abril com o exame agora do mês de setembro. Depois, no dia do exame, vai ter completado 90 dias da dieta. Então, assim, eu estou muito feliz, muito grata por tudo que já aconteceu. E gravarei novamente vídeos aqui para poder contar toda a parte aqui do meu relato, sobre tudo que tem acontecido, sobre como Deus tem falado comigo, sobre cada detalhe que tem sido proporcionado aqui nesse momento de aprendizado. Acredito que a minha história ela pode mudar a vida de muitas pessoas. A dieta crua ela não muda só os casos de endometriose. Ela pode mudar muitas coisas na sua vida. Pode te tratar de diversas doenças também. O meu intuito não é ser crudívora e nem ficar assim para sempre, mas é tratar o meu corpo e entender que ele é o templo do Espírito Santo e que se eu cuidar dele bem, eu posso ter frutos, dar frutos e contar histórias boas para que pessoas possam ser transformadas e que a vida de outras pessoas também possa ser mudada. O que eu sei é muito pouco e é a base dos meus estudos. Mas você também pode ter acompanhamento com pessoas que sabem muito. Profissionais de saúde integrativa, nutricionistas, médicos. Eu acompanho bastante médicos aqui, que um deles eu queria muito consultar com ele, quem sabe vai chegar esse dia, né? Dr. Aurélio Relíquias, Dr. William Araújo. Eu tenho aqui uma nutri que tem me acompanhado aqui, me dando bastante força para poder seguir esse processo, que é a Dani. Você também precisa de alguém que vai poder fazer esse acompanhamento para você, com você, para poder te ajudar. A Dani, ela é perfeita, trabalha aí saúde integrativa também. Espero que esse vídeo chegue a você e que você possa compartilhar com pessoas que precisam de saber dessa história também. Lembre-se, a dieta crua ela não muda só a endometriose, ou pode mudar, porque eu ainda não sei os resultados, mas ela pode transformar a sua vida, as doenças que você tem, e o melhor, você vai conseguir ter um contato com Deus muito melhor e ouvir o que Ele tem para poder te contar, para poder te falar. Um beijo, sempre tem mais vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você conhece e se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.